lá, estamos aqui começando mais um ACEP aqui, completando 90 anos a ACEP, Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis. E hoje aqui eu tenho aqui um casal de convidados maravilhosos aqui de Petrópolis. Eu tenho hoje aqui comigo aqui Sabrina. Bem-vindo, Sabrina. Obrigada. Sabrina, uma grande artista. Vocês vão ver quem é essa mulher. Já, já, eu vou deixar ela se apresentar melhor para eu não falar errado, que eu já falei antes. E o Paulo, nosso amigo Paulo aqui, petropolitano, nascido em Petrópolis, não é isso, Paulo? Isso é, há 51 anos atrás. Bem-vindo, Paulo. Sabrina, vamos falar para a galera aí o que você faz. Olha só, não é pouca coisa não, gente. Ai, pois é, eu me considero uma multiartista, eu sou atriz, sou cantora, bailarina e também recentemente me formei como professora de teatro. Parabéns. Licenciada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e já estudei jornalismo também, então eu tenho aí uma boa atuação, digamos assim, dentro de todas essas linguagens artísticas, né? O que me faz ser essa artista, digamos, mais completa. E que me ajudou a fazer uma belíssima carreira no teatro musical, principalmente. Que bom, gente. E você, Paulo, eles são dono do Teatro Imperial, em Petrópolis, hein? Vamos lá, Paulo. E você? Então, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Me formei em comunicação, habilitação de publicidade e propaganda, sou pós-graduado em cinema e MBA em gestão de cultura. E minha atuação, né, veio, na verdade, da parte de gestão de eventos em rádio, né? Eu comecei em rádio em 1997, na Rádio FM O Dia, passei por diversas rádios e me tornei produtor e depois gestor de cultura. E o gestor de cultura, na verdade, era, no nosso caso, no meu caso, né, eu sou administrador de espaços culturais. Pô, que bacana, essa é a gente. formação. Aí, para quem vê ele lá toda hora limpando o banquinho, correndo atrás lá, e tá na portaria, e tá lá dentro, e puxa a cadeira. Tem que ver todos os processos. A olha gestão quem é o isso, cara, né? hein? Eu já precisei essa menina indo no banheiro, limpar o banheiro. Olha só, tá? Muito amor ao teatro. É muito amor ao teatro. E como é que vocês... Quero que fale um pouquinho. O Paulo é de Petrópolis, né, Sim. Paulo? Da família... Teixeira Lopes, que era dona da Bom Giovanni, cantina. Todo mundo conhece porque ela fez muito. Ela era um restaurante muito frequentado, muito num ponto muito central da cidade, ficava em frente ao Cinema Petrópolis, aquele sobrado, e muita família frequentou, porque ela de fato era uma cantina muito tradicional, né? Ela tinha Fui muito lá. Aqueles desenhos, né, da Ponte Rialto em Veneza, aí tinha uma outra do Vesúvio ao fundo, e muitos elementos que remetiam à Itália, né? Então ela era realmente muito tradicional. Então eu desde que era muito criança eu já frequentava ali e foi meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, porque naturalmente, né, meu pai, né, botou Sim. todos os filhos para trabalhar de alguma forma. Eu lembro que assim, quando eu tinha 13 anos, das férias, que iam começar as férias, ele anunciou: olha, você vai começar a trabalhar comigo lá na cantina. E aí foi assim que eu comecei. Muito bom. Estudei com o teu irmão, né? O Silvinho. Então é uma família tradicional. Paulo saiu de Petrópolis, foi ser esse grande profissional. Eu fui para o Rio, na verdade, na época, Márcio, Petrópolis ainda tinha uma certa limitação de cursos para a universidade, né? Então eu queria fazer comunicação social. Sim. Quer dizer, na época, assim, você fica um pouco dividido, a comunicação é uma formação muito ampla. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, porque em Petrópolis não tinha ainda. Hoje Sim. já tem muitos anos, enfim. E aí, dentro da comunicação, quando comecei a estudar, você começa a entender todos os caminhos que ela te leva. E naquele momento, eu tive a oportunidade de trabalhar em rádio. Legal. Que aí fui pegar um estágio em rádio, e a rádio estava crescendo muito. A FM O Dia, que existe até hoje, é líder de audiência, desde a época que eu entrei lá. Eu entrei em 97. Em 98 ela passa a ser líder de audiência. Eu entrei na parte de programação e logo depois fui para a parte promocional, estagiando e tal. Sim. E a rádio tinha uma audiência muito grande, assim, no Rio de Janeiro inteiro. E depois eu passei pelo Sistema Globo de Rádio, Jovem Pan, Transamérica, Jovem Rio, Fluminense FM, Paradiso FM, Mix FM e Rádio Cidade. Todas elas eu fui fazendo realmente uma carreira em rádio. E aí, como eu me especializei muito na parte de promoção e eventos, Sim. foi um movimento natural de eventos eu começar a trabalhar com produção cultural. Sim. E a produção cultural também é um caminho muito amplo. Então, dentro da produção cultural, eu trabalhei com cinema, com televisão,
com teatro musical, shows, Réveillon de Copacabana. Eu trabalhei com muitos eventos Até de escola todos de samba, os tipos. né? Escola de samba, Caramba! todos os eventos que você possa imaginar. Eu trabalhei em muito evento. E depois de um tempo trabalhando com eventos, né, e assim eu falei, acho que eu vou para um outro caminho, porque eu tinha muito desejo de trabalhar ou com política pública, cultural, ou espaços culturais como os museus, ou o Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma referência no Rio de Janeiro e no Brasil. E aí eu entro para um MBA de gestão de cultura. E aí Sim. tudo acontece, porque na metade do MBA eu sou convidado a ser diretor do Imperator. Imperator. O Imperator é um centro cultural, né? Hoje ele Ainda existe ainda o existe no Meia, mas na época, na verdade, a história do Imperator é muito curiosa, porque ele é inaugurado em 1958. 58. E ele é o maior cinema da América Latina enquanto foi inaugurado. Ele tinha 2.600 lugares. Caramba. E curiosamente, olha só, a mesma família que construiu o Imperator é a mesma que construiu o Cinema Petrópolis. É mesmo, né? E eu descobri isso lá por causa das plantas. E Sim. conversei com o neto da família, enfim. E do Imperator, eu fico à frente do Imperator enquanto centro cultural por 8 anos. Então a gente fez shows lá, desde o Stevie Wonder Sim. até Gilberto Gil, Fernando Eu Montenegro, tudo isso. Eu fui no do Lulu Santos lá. Muita coisa. E aí, no meio do caminho, eu passo também a administrar o Teatro Riachuelo, que é um teatro que era o antigo Cine Palácio, na Rua do Passeio, né, no centro do Rio. E depois o Teatro Prudential, que é o antigo Adolfo Bloch. E uma curiosidade, todos eles eu passei por um processo de resgate. Então ele estava parado, eu estava em obras, e aí a gente revitaliza e lança. Pô, legal. E aí agora você começa a entender o porquê. Porquê desse aqui? Exato. Puro know-how. É. Muito bom, Paulo. Esse foi o caminho que a gente seguiu, entendeu? E nesse caminho eu encontro a Sabrina. Eu ia perguntar, e aí, onde eu vou deixar com ela, tá? Tá. Porque foi o seguinte, a Sabrina, eu a conheci em final da década de 2008, 2009, por aí, né? Por aí. Mas a Sabrina já tinha uma carreira artística, que ela vai poder falar um pouco mais, mas eu fui produtor de um musical que era um sucesso no Rio de Janeiro. Brasil, fez turnê Brasil. Elas. Não, esse também. Esse foi é um Esse é sucesso. Esse é recente, eu fui no Beatles num Céu de Diamantes. Puts. E a Sabrina tinha acabado de ser indicada ao Prêmio Shell por um outro espetáculo. E aí a gente se conheceu lá. E aí, anos depois, a gente se reencontra. Aí a gente, né, começa a namorar. Mas nessa época, nos gente, casamos. cada um no seu quadradinho. E aí a gente foi, a gente, através da Natureza Produções, que é a nossa produtora, começa a trabalharmos juntos. Mas aí conta um pouco, Sabrina, como é que é a legal. carreira? Porque eu já conhecia a Sabrina, já era uma artista consolidada. Sim, né? sim, sim. Pois é, eu acho que as artes sempre fizeram parte da minha vida, eu acho que a minha mãe, desde muito cedo, me incentivou, né? Eu me considero realmente de uma família que teve condições de me colocar em aulas diversas, tanto do balé como do canto, do teatro, principalmente a dança, né? O balé, para eu que sou, né, filha mulher, Sim. que o balé traz toda uma disciplina, ele tem assim os benefícios, né, de você não só estudar, eu vou ser uma bailarina, não. Acho que quando você entra no balé muito jovem, eu acho que você aprende o senso de coletividade, Sim. consciência corporal. Então, e com isso, acho que minha mãe foi me colocando, faz isso aqui, e eu acho que naturalmente eu acabei me tornando uma artista que tem essas habilidades, Bacana. tanto no canto, como no teatro, como na dança. E eu tenho registros profissionais em todas essas áreas. Legal. E Não, nós aí temos era fotos meio- aí, nós vamos mostrar as fotos agora. Me E considero quero que o pessoal meio pegue o prodígio, assim. teu Instagram lá. Como é que é o teu Instagram? Corgucci, com K. Corgucci. Com Com K. K. Com K. É. Do isso. Paulo é Paulo. Underline Paulo Lopes com Z, underline. No final também a gente sempre coloca. A Isso. Sabrina, na verdade, ela não falou ainda, mas a Sabrina faz o primeiro espetáculo profissional, não amador, tá? Profissional aos 12 anos de idade. Caramba, Pois Sabrina. eu tive meu registro profissional do SATED, muito jovem, e eu acho que isso me Que legal. fez esse movimento, né, de estar sempre com as artes envolvidas de alguma forma na minha vida. Nasceu dentro disso. Né? E Parece o quanto que... elas também me influenciaram enquanto ser humano, né? Porque, inclusive, na minha tese, que eu pretendo fazer um mestrado,
eu falo muito sobre isso, sobre como o ensino das artes são importantes nas escolas. Sem não dúvida. apenas para elas se tornarem artistas, não é isso, mas o quanto essas manifestações, elas trazem outros desdobramentos no corpo sujeito Sim. dos alunos. Isso melhora aprendizado, relacionamento, senso crítico, opinião Sim. crítica, posicionamento no mundo. Então, eu acho que... Assim, só complementando, assim, eu fiz umas aulas também, assim, na verdade, eu vejo muitos profissionais de outras áreas fazendo aula de teatro, porque ele te dá muita autonomia e tira um pouco da timidez de falar em público. Sim. Você trabalha a dicção, você trabalha... sabe, você fica um pouco mais à vontade quando você tem que falar em público. Nós e vamos convidar a gestores, líderes Sabrina. precisam disso. Nós vamos convidar né? a Sabrina para vir fazer isso aqui com grandes empresários. Isso que nós é aqui, nosso importantíssimo. associação A é muito empresário da oratória, oratória. né? Vamos Muito você já vai ser importante nossa isso, Márcia, convidada para porque- vir dar esse curso. Muitos dos empresários, gestores, enfim, eles têm muito conteúdo, mas talvez não tenham Sim. sabe, a Desenvoltura, habilidade, a né? desenvoltura de falar em público. né? Sem dúvida, Pois sem é. dúvida. E eu acho isso, eu acho que o teatro sempre fez parte da minha vida. Eu tive a oportunidade também de fazer grandes espetáculos ao lado de nomes como Miguel Falabella. A gente vai mostrar as fotos ali, você vai falar. Agora, tinha alguém artista na sua família? Não tinha. Meu pai tocava violão, né? Então é uma coisa, a música sempre esteve presente dentro da dom minha mesmo, isso é casa. dom. E ele tocava violão clássico também, desenvolveu sozinho, né? E eu acho que essa coisa foi... Acho que a infância é fundamental. Quando você tem, de alguma esse forma, algumas contato coisas vão com a chegando, infância, se você tiver, sei lá, habilidade ou cria algum tipo de relação... Tem um pessoas dom, né? Tem gente que desenvolvem, nasce né? com dom. Eu acho que ela nasceu com dom. É. Eu acho, né? De repente é isso. Também acho. Eu acho que ela sempre teve talento e foi despertada. Sem né? dúvida. Não, nós vamos mostrar esses talentos aí. Vamos. Já ver essa mulher cantando, dançando. Nossa Senhora. É um espetáculo mesmo. Verdade. Eu quero saber, vamos falar primeiro do teatro, porque Vamos. as pessoas, eu quero que vocês, né, mostrem, principalmente para quem é da cidade, né? Como é difícil, né, ter hoje um empreendimento igual aquele que ficou fechado, não andava, e o que vocês fizeram. E aí depois nós vamos voltar na Sabrina, que eu quero mostrar o teu sucesso. Aí nós vamos esquecer o Paulo. Na hora que começar a parada, falar com a Sabrina, Mas a gente esquece o Paulo. eu acho isso a melhor coisa, porque realmente Sabrina é um espetáculo. Então, assim, na verdade, Márcia, assim, foi tudo assim, depois de toda essa experiência, esse trabalho de muitos anos que eu fui fazendo, porque assim, eu trabalho muito no Rio e algumas vezes em São Paulo. Trabalhar numa capital que você trabalha num nível de exigência muito grande, competitividade, investimentos. Então, assim, é tudo muito mega. Tudo muito grande, Tudo né? mega. Então, os espetáculos, os eventos e tal, que eu estava envolvido, eu naturalmente sempre pensava na cidade, em Petrópolis. Sim. Falei, poxa, e eu conversava muito com produções e com artistas. Isso ao longo, mas sem pretensão na época. Em algum momento falava, mas e em Petrópolis, vocês já se apresentaram? Alguns falavam que sim, mas a maioria falava não. Não, mas aí por quê? Porque ou não tinha convite, ou não tinha lugar, Acho ou o que espaço não técnico no radar não das estava no produções, radar, né? não Sim. passava. Porque se você não tem ali um porquê de ir naquele lugar, Sim. não teve um convite. E isso sempre ficou na minha cabeça, tal, muito bem. O que aconteceu na realidade, assim, quando no início, na verdade eu tinha desejo de fazer alguma coisa com mais Solidez. Ser teu, né? Ser seu, né? exatamente. E aí quando chegou na pandemia, a verdade é que assim, o mercado que a gente trabalha, eu trabalho muito com aglomeração afetado, né? de público. Eu só tenho sonorização porque eu preciso falar para muita gente. Sim. E não podia mais ter muita gente. E aí aquilo e aquilo faz a gente repensar muita coisa. E eu passo com a Sabrina a ficar um pouco mais em Petrópolis, porque no Rio você tinha mais limitações, né? Sim. E aí eu comecei a observar os espaços, conversando, e aí a gente, vendo o espaço do Teatro Santa Cecília, eu lembrava na infância, porque eu estudava no Werneck, naquela em frente, eu ia lá enquanto cinema, eu fui em alguns eventos também, falei, pô, esse espaço é incrível, eu falava com a Sabrina, ele tem isso, aquilo, tecnicamente, ele era importante enquanto equipamento. Sim. Ao mesmo tempo, ele era histórico para a cidade. Sim. E ele entendia, eu falei, poxa, ele pode muito mais. Basicamente era isso. E aí, desse pensamento, a gente abre conversas com a diretoria da Escola de Música Santa Cecília, através do seu Eloy, da Janine. E aí a gente
entra num acordo como uma espécie de um arrendamento, né? de uma locação de longo tempo do imóvel. Sim. Do imóvel onde funcionou o Cinema Arte teatro, Palácio, né? e o imóvel da Santa Cecília, do teatro. Enquanto o prédio, atenção, É isso que o pessoal a não sabe. Escola de Música Santa Cecília continua lá há mais de... Né, ela é uma instituição Associação, né? centenária, ela tem 132 anos, se eu não me engano, que ela fez esse ano. E ela continua no prédio, em pleno funcionamento. Eles Só que têm o pessoal não sabe, cara. eles têm São um teatro. quantos andares lá? São 8 andares com aulas de música, teatro, balé. Eles têm uma série de assim, diversos instrumentos. Tem um coral agora lá. Inclusive, eu acho que vale a pena convidar a Janine para vir aqui, porque acho que ela pode falar muito da escola de música também. E aí, voltando. E a gente... Na nossa especialidade era o quê? Teatro. Então a gente entra num acordo e aí a gente assume o imóvel do teatro e busca investir do jeito que ele estava, né? E aí cria todo um processo, porque na verdade o processo de um imóvel como esse é restauro, modernização técnica e segurança, né? E não é só isso, né? Lá deve ser IFAM ou ENEPAC, ainda tem... Ele era município. Ah, é município. Só que na calçada é que a IFAM e ENEPAC. Tá. Então ele tinha uma série de coisas que tinham que ser organizadas para fazer, né? E aí a gente começa esse trabalho em final de 2021, início de 2022. E aí existem as leis de incentivo à cultura, né? E aí tem uma coisa interessante de falar, que ela tem 3 esferas. Ela tem a federal, a estadual e a municipal. Em Petrópolis, se eu não me engano, ainda não está... ISS, né? É o ISS, que é enfim, aí é um pouco mais denso. Mas, enfim, a gente inscreve o nosso projeto na lei estadual, que é a ICMS, em busca de investidores e tal. Revitalização de patrimônio, que tinha lá uma linha... de fato, a gente defendeu muito bem a ideia de revitalizar o espaço e relançá-lo. Enfim, aí a gente consegue, né? Na lei, investimentos, através da Enel, que foi uma grande investidora, é a nossa grande parceira, está com a gente desde a revitalização e já agora no plano anual, que a gente faz atividades, enfim, tem uma série de atividades que a Sabrina pode falar, mas a Enel entrou como uma grande parceira do teatro. A Enel é a maior investidora de cultura no estado do Rio de Janeiro. E a gente achava muito interessante que ela estivesse conosco em Petrópolis, porque, de fato, é a empresa de energia da cidade e era muito relevante estar associado a esse projeto cultural. E realmente deu match, deu tudo certo. Legal. E aí a gente entra com o processo de revitalização e ele abre muitas esferas, porque assim, são muitas camadas, desde um novo projeto de incêndio, e pânico, arquitetônico, mudança de layout de plateia, mecânica cênica, que foi toda refeita, moderna, elétrica nova e toda a concepção estética. Sim. Muda de cores, Esse bota ainda uma obra de arte aqui, faz isso, aquilo, bota um lustre. Então, tudo isso. E aí tem a questão, poxa, mas por que ele não é o Teatro Santa Cecília? Porque ele é outro teatro hoje. Ele é hoje o Teatro Imperial. Ele, esteticamente, se você olhar para ele, é outro teatro. E tinha uma questão também. A marca Teatro Santa Cecília, que a gente, quando trabalha numa esfera profissional, você tem que ter detenção de marcas e patentes. Sim. A marca Teatro Santa Cecília pertence à Escola de Música Santa Cecília, enquanto a marca Teatro Imperial passou a pertencer à Natureza Produções, que é a empresa que administra o teatro. Então, foi essa a mudança. E foi muito positiva, Márcio, porque à medida que a gente colocou o nome, é um nome que, de fato, ele já vem direto para Petrópolis. Sem dúvida. Um teatro imperial não poderia ser em Saquarema. Não pode ser em outro lugar. A gente sabe que é um nome muito usado, né, imperial, mas assim, é também uma estratégia. É uma estratégia muito forte. E pegou muito bem, porque... eu vejo que assim... E as pessoas já falam assim, vamos lá no Imperial, no Imperial. E as produções... Eu acho que tudo ficou muito a favor. E desde então, assim, a gente faz a obra em tempo recorde, né? Que a gente faz em 4 meses, a obra inteira. Tu mandou foto da obra, não, né? Que eu lembro que você postava as fotos, nossa assim, senhora, tudo quebrado. Tem muito vídeo legal, porque assim, realmente a gente mudou tudo. Né? Desde os tacos, que foram restaurados na sala cênica por inteiro, a mudança de cores, a Colimar foi uma grande parceira também que entrou, que é uma empresa que trabalha com tintas, massas e tal.
E a gente Revitalizou. ressignificou o espaço, tanto externamente quanto internamente. Foi bom. E desde então, assim, eu digo que o Teatro Imperial, ele realmente, assim, para a gente foi uma grande transformação, porque realmente, assim, a gente vê que a cidade respondeu. Mas pode responder mais. Pode, tá? muito mais. Muito e vem mais. muita gente de fora da cidade para conhecer o espaço. Legal. Porque a gente consegue ver que as vendas online, elas falam de que Elas cidade mostram, as pessoas né? vêm. Então vem gente do Rio, Niterói, Teresópolis, Bacana. Duque de Caxias, Magé, Três Rios, o entorno. Juiz de Fora vem gente. Não, e tem muita programação, né, cara? Vocês estão tendo programação. A gente estava até falando, né, que, enfim, a gente escuta de produtores, né, investidores, tal, que a programação do Teatro Imperial, ela tá realmente um nível de excelência, perto até de outros teatros. Sim. Até das capital, capitais, tá? porque- E a gente teve esse feedback. Olha, a gente está muito surpreso. Então, assim, eu acho que a cidade precisa realmente se apropriar Sim. disso, sabe? Que hoje vocês têm um espaço de cultura para todos os perfis, para todos os gostos. Os ingressos lá, muitos deles começam com R$35. A meia entrada. 40, 45, 50. Tem desconto para quem não tem, né, não é menor de 21 anos ou maior de 60. Mas, por exemplo, todo cliente N, ou seja, a Petrópolis inteira, tem desconto de 15% em todos Qualquer os ingressos, em todos os Qualquer setores, bilhete, para se tiver todos 200, os ele é a espetáculos. 15%. É isso aí, todos os espetáculos. Pô, que barato, gente. A gente tem que prestigiar mais aí, galera. Vamos prestigiar o teatro. Eu sei o que esses caras passaram ali para botar Levantar aquilo de pé, aquilo, né? para estar ali brigando, estar ali todo dia. Empreender não é fácil, Pô, né, Márcio? não é E fácil. eu acho Porque- também que olhar para o teatro, ele pronto, as pessoas não acharem assim, o teatro está pronto, eu e o Paulo a gente fica ali. Só... Não, a gente trabalha muito. É uma batalha porque diária. Ele é um equipamento vivo. Mas não é só isso, né, diário. Sabrina? Sabe o que acontece? Assim, Petrópolis, a gente já teve tantos problemas. O mesmo problema que eu tive, o pipoqueiro teve, o cara da revista teve, vocês tiveram. Que foi das chuvas, não tem Exato. público, não pode ter. Que nem essa semana, não sei, mas vocês devem Teve. ter sofrido. Cancelamos né? os eventos. A minha filha falou, pai, cancelaram o evento por causa da chuva. Perfeito, correto. Né? E se tivesse liberado com aquela enchente que deu, com aquele alagamento, né? Graças a Deus, não teve nada. A gente está bem mais também controlado, já sabendo. Então, gente, tem que dar uma força a essa galera, senão daqui um pouco, pô, eles podiam montar isso aqui em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Mas é com certeza, sem verdade. dúvida. Tem estrutura, vocês têm estrutura, Eu quis tem fazer em know-how para Petrópolis fazer. porque é minha cidade Sua natal, cidade, entendeu? sua E eu tenho muito amor por Petrópolis, muito desejo de retribuir de alguma forma isso. o trabalho que eu construí em outras Também cidades. de trazer né? esse conhecimento para cá, sabe? Esse modo de funcionamento de um equipamento como Sim. o Teatro Imperial. Que é um equipamento particular que você consegue revitalizar. Imagina só, assim, o espaço, ele não era mais percebido pela população. Sim. Muita Ao gente não contrário. sabia nem que tinha ali Nem um sabia. teatro. Até hoje, tem muita gente que ainda não conhece o teatro. É verdade. Tá? Aí eu faço um convite, porque assim, o teatro, ele, por mais que a gente tem uma frequência de público muito boa, mas eu vejo que tem muita gente ainda que não conhece o teatro. Eu conheço muita gente que não conhece. Aí eu fico assim, como não conhece? Porque assim, será que é a programação? Acredito que não. Porque a gente trabalha com teatro, a gente traz personalidades famosas, então assim, só para pegar assim rápido assim do teatro. Veio agora esse ano a Maitê Proença, a Arlete Salles, Edwin Luiz, a gente Vera fechou o ano com a Vera Holtz, recebeu Eliane Giardini, Marcos Caruso, Otávio Augusto, Augusto, Ana Heloísa Beatriz. Perecer, Nossa, Ana Beatriz Nogueira, muita gente Marcelo boa. Serrado, Sabrina. Sabrina Corbucci. Eu já estive lá no palco. É verdade. Pô. Fora os shows, muitos shows. A gente Muitos vai ter shows. um show agora do Pedro Mariano, que é um artista incrível, filha da Elis Regina, agora no final desse mês. A gente tem semana que vem uma peça sensacional que, pô, a gente tem o maior orgulho de trazer para Petrópolis, que eles vão ficar em São Paulo em cartaz por 2 meses. Chama-se Agora é que São Elas, com a Maria Clara Gueiros, um texto do Fábio Porchat. Então, assim, um espetáculo de comédia que a gente O consegue nome trazer para é Agora São Elas. Agora é que São Elas. E o nome da dela era Elas. Elas Elas brilham. cantam, elas brilham, né? Elas brilham. Eles Maravilhoso. botam sempre elas. O E espetáculo elas a gente fez aqui, né? Fez, eu estou Uma falando, turnê. maravilhoso. foi uma turnê nacional, veja só, uma turnê A nacional. gente conseguiu que colocar a gente conseguiu na trazer rota. para Petrópolis. E ela só foi para capitais. Ela fez Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. São Paulo. Não, eu Então, ela lembro. fez até Niterói, eu acho. Né? Eu lembro uma vez que eu fui, estava lá no teatro, perguntei, e aí, quando é que você vai vir aqui no palco? Ela falou, nós estamos preparando o palco para isso. E preparou, né? Que, no entanto, teve depois.
Pois é. Paulo, chega de falar, não Chega. vamos falar com Sabrina agora. Vamos começar a ver aqui também a área dela, mas é muito bom, gente, entender o que esses empresários, né? Vocês como lutadores, né? Empresários da passam- cultura, né? Da cultura, né? E o pessoal tem que prestigiar. É, total. Tem que prestigiar. Eu acho que é um teatro pro petropolitano, Márcio. Um espaço pro petropolitano. Mas eu fico chateado, tem algumas pessoas que eu falo, até falei aqui no começo para vocês, se o cara vai numa loja aqui, que tem no shopping, ele vai comprar no shopping e não prestigia a mesma loja com a mesma roupa aqui. Ele vai no Rio. Então tem peças maravilhosas aqui. O cara vai no O Rio, vê Petro uma não peça, precisa ir pro passa o Rio. danado e aqui tem maravilhosas. Pô, tem que A gente vai parar. trazer mês que vem um espetáculo que tá um mega sucesso no Rio de Janeiro. Mega sucesso. Por favor. É uma peça de teatro chamada O Bem Amado, que foi... O Bem Amado. Que foi uma novela de Novela de sucesso. sucesso. E quem fez o Dorico Paraguaçu na época, na novela, foi o Paulo Gracindo. Paulo Gracindo. Quem faz agora é o Diogo Vilela, que é um grande artista, tem um senso de Meu comédia amigo. absurdo, amigo da Sabrina. quero E ver. eles vão vir para Petrópolis, então vão fazer 2 dias aqui na cidade. É um elenco que deve ter mais 12, 15 pessoas, é um grande espetáculo, entendeu? Pô, bacana, bacana. Então, mais um que a gente traz. Ele está em sucesso no João Caetano. E eu acho que Foi assim, para Gávea e vai vir para E Petrópolis. não é só, né, trazer o artista famoso, né? Porque às vezes as pessoas ficam, eu quero ver o famoso. Poxa, você tem a oportunidade de ter em contato com uma obra do Dias Gomes, né, Bem Amado, Gente, mas de, não é só trazer- isso, de não. ver todo esse Os pessoal. covers que eu fui ver lá, Próprios covers, cara, foi entendeu? todos que eu vi, gente, que eu ganhei ingresso. Tá? Mas depois eu também paguei alguns, tá? Não vem falar que eu só ganhei, não. Isso é Eu paguei vários. Até eles sem saber, que senão eu ia ganhar. Paguei. Cara, foi assim, um troço de louco. É, porque hoje em dia, poxa, louco. assim, quem não gostaria de ver o show do Queen? Porra, Mas não foi tem como ver mais o show maravilhoso. do Queen. Cara, mas foi- você vê um tributo que tem toda uma produção de figurino, de cenário, de LED, de luz, Cara, eu de chorei, som, eu chorei, piano. eu chorei no incrível. dele. Aqueles rapazes também, de um concerto, como é que era? Pô, eu achei que eles eram, eu não sei se eles... Me diz a live, não? Também vi, mas não... Me diz a live foi sensacional. Vai até Pô, voltar foi, agora. foi né? de uma orquestra, achei que os caras não eram brasileiros, e no final o cara agradece e fala, nós somos brasileiros. Enganou Acho todo que mundo. Foi no Queen, não foi não? Não foi no Beatles, não? Não, esse foi orquestra mesmo. Os caras eram no violino, eles cantavam. Pô, esqueci os É caras que é de muito preto. espetáculo na minha cabeça. Não vou- O primeiro que a gente fez para público, mas acho que não é esse, foi a Orquestra Petrobras. A gente fez logo na inauguração. Não foi Esses esse eram também. 4 rapazes, eles pareciam ser italianos. Ah, Cara, não, falava- você tá falando dos Os tenores. tenores, pô, tô aqui tentando lembrar. Cara, que Foi um sucesso maneiro, absurdo cara. Os aqui na tenores cidade. foi assim, me emocionei. É emocionante E achava que os caras não eram brasileiros. O É que eles tempo cantam em todo. italiano, falam italiano. Tá durante tudo o- em italiano. Cara, parabéns É pros incrível caras. mesmo, eles são E incríveis. a gente está, assim, realmente incentivando, fomentando a cultura aqui na cidade. Vamos fazer com que Petrópolis esteja cada vez mais na rota de cultura, das produções. Porque é isso, Márcio, não é assim tão simples. vou trazer a peça. Sim. Por trás disso tudo... Tem toda uma negociação. Uma por exemplo, negociação. os tenores, eles são de São Paulo. São traz de isso, São Paulo. isso tudo tem O pessoal custos. esquece, tem alimentação, tem transporte, tem Custo. hospedagem. Todos tem- esses são não ou sabem. são de São Paulo, ou são de Brasília, eles não são de perto. É difícil você trazer, até porque eles estão em turnê. Estão em turnê. E aí você tem que pegar a data que encaixa aqui na agenda, enfim, tem toda essa questão. Mas, além disso, Márcio, assim, estou falando dos eventos que são com ingresso e tal, a gente tem atividades gratuitas no teatro. Sim. Então, a gente tem toda essa parte de formação social e trazer esse público para os nossos eventos, né? Para que eles frequentem, entrem dentro do teatro, Sim. de portas abertas, né, justamente nessas atividades que a gente chama um pouco mais sociais, porque ela tem esse objetivo de justamente a gente formar novas plateias, democratizar o acesso, para que a partir dessas atividades elas gerem o desejo. Sim. Poxa, eu quero frequentar, eu quero Eu fazer quero virar parte músico, eu desse quero, teatro. sabe, porque, Como eu faço? por exemplo, a gente montou uma orquestra no teatro, né? Sim. Existe a Orquestra Teatro Imperial. Eles ensaiam conosco desde o meio do ano passado, né? Desde outubro do ano passado. E aí fizeram uma apresentação que foi um sucesso chamado show de Natal. num show chamado Natal. Fascinante Natal. Revelamos Faremos eles. de novo esse ano. Faremos de novo que esse legal. ano. E agora, segunda-feira, a gente começa a primeira sequência de ensaios abertos. Então, são vai poder gratuitos visitar. para o público. Então, o público pode chegar segunda-feira agora, 19h30. É dia 14? É, dia 14. 14. Não sei se vai... Bacana. E aí, o que acontece?
as pessoas vão poder ver uma apresentação da orquestra, tudo bem que ainda como ensaio, mas a execução como se fosse um espetáculo. O grande barato é que existe o maestro pode ficar mais à vontade, conversar com a plateia, conversar com os músicos. Ele vai apresentar obras de Vivaldi, são clássicos. É legal a pessoa entender os erros, né? Como é que os caras são afinados, o erro daquilo. É o processo, né? Cara, isso é fundamental. Eu acho isso um barato. Cara. E são alunos que muitos vieram de projetos sociais, outros são profissionais, mas são todos petropolitanos. Que bacana. A Orquestra Teatro Imperial, o maestro petropolitano e os 20 e tantos músicos também. Pô, que bacana, cara. E é isso aí, galera. Olha só, eu tenho certeza e presenciei isso. Eles bancaram no começo várias peças do próprio dinheiro, até sem poder, para a galera conhecer, cara. Claro. Então o pessoal tem que reconhecer isso e dar uma força ao teatro lá. A gente, quando pegou o Teatro Santa Cecília, a gente fez uma gestão com a Natureza Produções, sem patrocínio algum. Tudo com investimento nosso, muita coisa a gente teve que fazer. Para fazer, enquanto a gente, né? Porque todo o processo de lei de incentivo, captação eles têm um de processo, né? eles têm um tempo, porque aí tem que publicar no Diário Oficial. É tudo demorado, gente. O processo. E cigarro enquanto numa isso, gaveta. Enquanto isso, o negócio está rolando. Então, para que as pessoas voltem a entender que, olha, hoje a gente tem aqui atrações na cidade, entendeu? Ô, Bruno. Primeiro, eu quero agradecer aqui o Estúdio Petrópolis. Estúdio Petrópolis é uma parceirona nossa aqui, tá, Paulo? Muito legal. Cara, o Bruno é gente boa. Já os conheço, são fera mesmo. Os caras são fera. Estúdio Petrópolis, mais uma vez, obrigado aí. Bruno, vamos colocar as fotos aí agora? Porque o Paulo agora vai ficar até quieto. Olha isso aí. Olha aí. Olha aí, Sabrina com Jô Soares, hein, Sabrina? Eu consegui, eu fiz a entrevista com o Jô, era um grande sonho que eu tive, cantei no programa. Chegou a cantar no programa? Quarteto, quinteto, né? Quinteto. Com quinteto do Jô. Que então bacana, isso para mim cara. foi um momento muito marcante na minha carreira, assim. Muito bom. legal e foi fruto realmente que eu estava fazendo a Adenoide do Pé na Cova, na Vamos Rede mostrar Globo. aí. Passa mais uma foto aí, vai passando. Então, isso aí foi um espetáculo que eu fiz, As Noviças Rebeldes, onde vocês veem que estou com uma boneca, que eu tinha que fazer a manipulação da boneca e cantar. Então, eu fazia a voz da boneca, que era uma freira meio rebelde, digamos assim, e eu era uma freirinha ela sofria de amnésia, ela não sabia quem ela era. Caramba! Não, é sensacional, com a direção do Wolf Maia, é um espetáculo que foi bem especial também para mim, difícil, porque imagina você ter a habilidade, né, de Tem que mexer as mãos e usar a voz do boneco voz, e a da cantar, tua. Tá bem, E interpretar. Caramba, é muito difícil. Parabéns. Mais uma foto. Aí eu e o Murilo Rosa, no espetáculo Barnum, O Rei do Show, onde eu ganhei um prêmio de melhor atriz de teatro musical pelo Musicais.Rio. Caramba. Então, não, foi repete aí que tu falou muito rápido. Ganhou o prêmio de quê? De melhor atriz de teatro musical. Olha aí, gente. Quem tá aqui com a gente em Essa Petrópolis. peça foi no Teatro Casagrande do Rio, que é um no teatro Rio. para 980 pessoas. Caramba, é um teatrão. Muito E eu grande. simplesmente amei fazer esse espetáculo porque ele me trouxe uma vertente dramática, né, da personagem, e contracenar com o Murilo Rosa também foi um grande presente também, um grande parceiro de cena. Que bom. Muito lindo. Passa mais um. Depois, se quiser, a gente volta as fotos para comentar mais, se você lembrar mais algum caso. Aí eu Avenida Q, que eu fui indicada ao Prêmio Shell. Fui indicada ao lado da Marília Pêra, da Beth Goulart. Eu não ganhei, mas eu tava lá. Do lado desse pessoal, né, cara? Pô, só de estar já... E esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz com a manipulação de bonecos, né? Eu fazia 2 bonecas e eu tinha que fazer, às vezes, simultâneo, eu com as 2 bonecas, uma em cada mão, mudando a mão, elas conversando. Por isso que foi indicada. Aí era um nível de... Nós não vamos ter essa peça aqui em Petrópolis? Essa peça seria tão legal se voltasse. Peça Porque da isso Broadway. porque aí tem que remontar, é muito legal. Tem que né? pedir autorização, né? Eu acho que hoje, inclusive, acho que a gente ia ser preso, porque é uma peça politicamente... Porque falava muita coisa. O cerne dessa peça, justamente porque a gente era politicamente incorreta. A gente fazia uns deboches sobre as questões da mocinha virgem, do judeu, do imigrante. Então, assim, do negro. Acho que eu não sei, a gente está um pouco sensível. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que é importante também a gente ver com bom humor. Sim. Essa peça, na verdade, ela é Broadway, ela foi feita no mundo inteiro, né? Chama-se Avenida Q. Ela é muito famosa, essa Mas peça. tenta fazer uma outra adaptando agora a linguagem. Vamos embora, mais uma, Bruno. Muito legal, muito legal. Aí
sou eu com Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, que eu fiz o 220 volts. Tinha um quadro com ele chamado Guto e Rita, na segunda temporada do 220 volts no Multishow. Então, Aí também, ele era o Guto, Sabrina Rita, e era muito legal isso. Muito legal. Tem na internet, né? eu Muito acho legal, que é uns hilário. episódios no YouTube, uma experiência Bacana. assim, a convite dele, que me assistiu no musical. Então, nossa, realmente ele, para mim, um artista genial. Genial. Que faz muita falta. Foi muito rápido, né? Essa sou eu, loura Você? de Você é leite. você? Sou Leite eu. azul. Isso. Eu fiz uma caipira chamada Dora Lee no musical Como Eliminar Seu Chefe, que também foi um filme famoso dos anos 80. Então, que a Dolly Parton, né, que é uma artista country, então me caracterizaram como Que bacana, cara. uma goiânia. Pô, outra mulher, hein, Paulo? Tu olhou, não é a minha mulher, né? Maravilhosa, né? Mas então eu quis trazer essa foto porque traz esse lado meu muito camaleoa, né? Você vê, eu tô aí de lente azul, a outra eu tô de freira, a outra eu tô dramática, então as artes me proporcionam essas viagens, Muito assim, bacana, né? muito bacana. Mais uma. Aí de Aí, novo, eu já- e o Paulo Gustavo, né? Foi muito legal. Minha mulher, se vê a foto dele até hoje, ela chora. Sou eu com a Vinitz, que a gente fez o Xanadu, que também é um filme famoso dos anos 70. E foi um musical, né? Que a gente fez com Não, ela. peraí, você tá onde aqui? Eu que sou ali, ó. ruiva. Eu sou Caramba, ela muda muito, cara. Nós éramos as deusas do Olimpo que descíamos para a Terra. E eu e a Gótia, que também é uma grande atriz de teatro musical, a gente era meio malvadona, assim. É né? mesmo? A gente Isso dava tem uma no atrapalhada. YouTube ou tem aonde que as pessoas Tem, podem procurar? Eu acho que esse musical tem completo no YouTube. E repete o teu Instagram, que também a pessoa pode... @ Corgut com K. Muito legal. Mais uma. Esse sou eu e a Marília Pera, minha grande diva, que eu tenho uma admiração tamanha, uma artista que eu me inspiro muito, também por ser uma artista completa. Ela fez a supervisão da minha primeira produção independente, chamado Fascinante bacana. Gershwin. Né, o Gershwin, um grande compositor da Broadway também, os clássicos, né? E a gente fazia um musical todo de sapateado. Caramba. Então foi também um momento muito Por isso que eu falo que ela é completa. Ela é dançarina, ela canta, ela sapateia, ela... tem muita história. Eu vou escrever um livro, né? Ah, que bacana, que Já. Tá aí nos meus planos. Mais uma. Essas são Elas Brilham. Olha Esse aí. último musical que eu fiz, que a gente fez aqui em Petrópolis. Quase o troféu do Oscar. Tá vestida quase de o troféu Oscar. Mas também é um espetáculo que fala sobre o poder feminino, as histórias das mulheres ao longo de toda a história. Esse espetáculo foi um mega sucesso. Cara, eu fiquei porque maluco. Ficou em temporadas Até no hoje o Rio, público fala, "Quando vai São voltar Paulo, pra Brasil, aí passou aqui em Petrópolis pra gente, e foi uma produção. Foi uma manobra. Não, pra eu trazer lembro. esse Quando eu- Chegou uma espetáculo. carreta lá no ela teatro. me desanimou, cara, quando eu falei, você não vai vir cantar aqui, Márcio, a gente tem que preparar muita coisa. porque é muito Vamos grande, ver. era É, tudo Aí muito depois, grande. quando eu vi que tinha, eu falei, caramba, tenho que ir. Quando parou a carreta, eu tive que falar com a CP Trans para liberar, e eu expliquei, olha, é uma carreta que só É 3 eixos. Caramba. tem 16 metros. Então ela começou na curva, parou lá no edifício Vilma, que era Caramba. E descia equipamento, E equipamento, figurino, equipamento. e é muita A gente ficou coisa. 3 dias ali montando tudo para poder fazer o espetáculo na Porque é sexta-feira. quantas pessoas que cantam no palco com você? Somos 7 mulheres. 7 mulheres. Mas tem toda. Mais os 10 músicos. Mais os músicos todos. Mas na mais a equipe produção. técnica umas 15 Imagina a quantidade de pessoas. pessoas. Umas 40 quase. O mínimo. projeto como um todo, eles falaram que eram 100 e tantas pessoas. imagina. Tem os figurinistas. É que para cada teatro ainda tem que montar diferente, né? Tem teatro que é maior, você deve levar mais E equipamento. aí você mais... tem muita estrutura técnica muito grande. Os musicais, todas essas produções que a gente trabalhou, enfim, eles empregam muita gente. Mas então, assim, a cultura, a economia criativa, ela é uma mola propulsora da economia brasileira. E o que é economia criativa? A economia criativa é gastronomia, eventos. Imagina, cidade que nem Petrópolis, que tem eventos o tempo todo, ela ganha uma grande fatia do mercado dessa parte da economia criativa. Né? Bauerfest, Expo Petrópolis, Rock the Mountain, todos esses eventos, o teatro, tudo isso, por que ele emprega? Não só ali, mas o Uber que vai levar, o rapaz da pipoca, a pessoa que vai costurar a roupa, o que vendeu o ingresso.
o restaurante que depois da peça você vai. vender. Então tem toda uma economia que gera em torno de um evento, a hospedagem. Sim, é tudo. Entendeu? É muito grande, o impacto da cultura é muito nós grande. tivemos um problema muito grande aqui, Paulo, quando o Quitandinha proibiu de fazer da faculdade de medicina, né, não poder mais ser lá a festa dos formados. É verdade. Nós perdemos 25 milhões. Absurdo. Sabe o que acontece? Olha só, a pessoa que está se formando em medicina, né, tem um filho hoje, ou irmão, tio, qualquer uma pessoa que for formar em medicina, quem vai? O pai, a avó, a tia, a madrinha. Cara, a cidade lotava, Paulo. Não tinha hospedagem, não tinha cabeleireiro, não tinha. Olha que barato que era. Nossa, você vê o impacto que isso faz, né? Isso não pode. Mas isso tudo que acontece é igualzinho de vocês, ou igualzinho às festas que vocês estão falando. Cara, isso que traz dinheiro para a cidade é um troço maravilhoso. Maravilhoso, cara. E a gente está muito atento a todo esse ciclo que faz parte porque a gente sabe que isso de realmente todo o faz projeto um que a gente traz para cá. Porque não é, como eu falei, não é só trazer o espetáculo. Sim. São todas as negociações, todos os apoiadores que fazem parte da rede de apoio do Teatro Imperial, que temos apoio de gastronomia, temos apoio de rede de hotéis. Então, toda essa circulação... Isso tudo, na verdade, as marcas que acabaram entrando como apoiadoras do teatro, ela, de fato, assim, vira uma via de mão dupla. Para a gente é muito importante, porque elas nos dão uma rede de apoio para trazer esses espetáculos, para que o artista fique hospedado na cidade, para que ele possa ir no restaurante. Então, assim, por exemplo, a gente tem a Castro, é a nossa apoiadora de hotéis, em frente ao teatro. A gente tem os restaurantes, tem o Arizona Grill, que é muito próximo, mas também tem, por exemplo, o Kim Pai, que não é tão próximo, mas que apoia também. Apoia muito. A gente tem a Adega do Mineiro, o Brownie do Tom, que também, parceiraço também. Porque você associar hoje a sua marca, do seu empreendimento, a um produto cultural, ele tem um impacto muito grande, porque você está associado, por exemplo, ao teatro. Eu acredito que realmente que a marca do teatro ela está com uma potência muito grande. Ela está chegando muito fora do Rio de Janeiro, de Petrópolis, ela está indo para outros lugares. A gente recebe muita solicitação. Você vê uma coisa, quando a gente cancelou o fim de semana, tanto do Bee Gees quanto do Renato Albani, a gente recebeu muitas ligações e pessoas, não vou conseguir ir para Petrópolis, eu moro no Rio. Não vou conseguir ir para Petrópolis, eu ia me hospedar em Petrópolis, cancelei, estou vindo de Niterói, estou vindo de Teresópolis. Caramba. Então eu vejo assim, a gente está potencializando também o turismo da cidade. Está pegando uma fatia boa de outros lugares. Exatamente. Legal. Até porque esses lugares, se você pegar, por exemplo, a Baixada Fluminense, ela tem um grande teatro que fica em Nova Iguaçu. Sim. Os outros que tem são teatros que tem tipo, em Caxias tem um teatro, mas não tem uma programação estável. Sim. Então, o turismo de Petrópolis é um turismo próximo, acessível. Ele traz para tudo, cara. É uma peça boa um de vocês. turismo Traz o cara. Aí as pessoas vêm, frequentam, vão no restaurante da cidade, e tal. ele gasta. Vão no museu. Sem dúvida. É muita gente que vem. E a gente vê isso realmente no relatório de vendas de ingressos. Você vê lá os números que são vendidos. Ajuda muito a cidade. E eu só queria fazer uma observação, uma pequena crítica, mas assim, antes de todo espetáculo a gente faz as entregas, né, no nosso telão, e aí às vezes as pessoas não entendem por que a gente faz aquilo, né? Porque que aquilo ali vira um grande Na verdade, são as comercial. marcas que são nossos grandes parceiros. Então, de fato, ali é um dos lugares que a gente faz essa contrapartida. Mas a maioria... Quantos lugares são no teatro hoje? 606, sendo 6 para cadeirantes, 4 para pessoas com obesidade. A gente chama de poltronas comfort. E tem muita gente que não sabe, como é que... Sim, isso é lei. Os teatros, cinemas... tem que ter uma poltrona para pessoas com obesidade. E o Teatro Imperial tem, assim como tem espaço para cadeirante. Na verdade, a gente conseguiu, lá isso foi uma grande vitória, tornar o espaço acessível, sabe, Márcio? Porque ele é um equipamento tombado, com acesso através de escadas. Né? Então a gente faz a entrada pela Marechal Deodoro, com uma rampa para os cadeirantes, e a gente recebe bastante cadeirante. Tem espetáculo que tem 3 cadeirantes. A gente sempre recebe nos eventos. O banheiro é acessível. A gente tem um banheiro acessível no teatro. Tem fraudário no teatro. Tá bem. Mas esses parceiros, o pessoal tem que entender o seguinte. Hoje são 600 lugares. Nem sempre conseguem encher ou tem pessoas que marcam e não vêm.
Hoje 650 dá 30 mil. Tem peça que vocês pagam muito mais de 30. Se não tiver a ajuda desses colaboradores que o cara vê lá no final, Sim. como é que o teatro sobrevive? Pois é. É isso que o pessoal tem que entender. Então tem que ser custeado, dividido, Exato. para o teatro por isso que o apoio é conseguir manter em fundamental. pé. Né? Sem E por isso dúvida. que eu faço a maior questão de colocar os apoiadores em evidência. A gente tem muito isso, porque eu entendo que isso é um negócio que é comum nas grandes cidades. Na capital isso é super comum. Então você ter esses parceiros associados, Sim. e também não, assim, sendo muito honesto, não são todos. Eu não consigo botar, dependendo do produto, a gente não vende o espaço. Não vende o A gente só espaço. dá contrapartida, uma bonificação para o apoiador. Né? Tá bom. Mas vamos lá, bota mais foto aí. Vamos falar mais Do aqui. Paulo, tem foto? Não, no meu Não, não. A gente Sabrina que é rasgou- artista. A gente rasgou o Paulo. Sabrina aqui que é agora. artista. Aí, Essa aí. Belas olha aí, Brilham, que eu fazia uma homenagem à Madonna, né? Muito bacana isso. Muito legal. Quem Sou não eu viu tem que... caracterizada. Vai voltar? É uma- Vai voltar a ter? Não, acho que vai não. agora. Por enquanto. Por É porque enquanto, não. esses Espetáculo espetáculos só com muito são, patrocínio, né? para fazer. É, Vamos lá, mais uma então. não sei se tem, acho que acabou. Não, eu peguei foto pra caramba. Ah, não, acabou. Ah, não, acabou. É. Não, tinha com Farabella, não tinha não, ô Bruno? Não. Tinha uma com Falabella também que eu tinha mandado. Da Débora. Essa Não, mas eu foi também. muito legal, né? Ah, mas ele mandou depois que eu já estava aqui depois, fazendo né? o outro, não deu pra colocar. Tudo bem. Mas uma sequência conta muito do bacana. Falabella foi no do... Pé na cova. Cara, Isso. eu ria demais. Tem uma cena que tá até no Instagram dela, gente, que ficou marcada pra mim, que ele pergunta se já tinha dado café pra babá, é isso? É, pode ser. E aí você fala que já tinha dado um sal de fruta. Gente, a adenoide era terrível, né? Ela contava cada história. Então, Não, e você fazia uma voz diferente, né? É uma composição, né? E as pessoas falam assim, mas você não era aquela mulher. Eu falei, gente, é uma Como é que é a composição voz? Faz de pra mim ver aí, Paulo. Você é russa, uma coisa assim, mais encangada, mais assim. Muito maneiro. E foi né, uma experiência, construção né? mesmo, Uma de construção personagem, de né? personagem. Foi o último trabalho da Marília Pera, né? Na TV. verdade. Na TV. Então nós estávamos lá com ela e o Pé na Cova realmente muito. E era um elencão, muito né? legal. Tinha Miguel Falabella, Marília Pera, Diogo Vilela, Sabrina A gente Corbucci. lidou com um tema delicado que é a morte, né? Porque todo Porque ele era episódio dono de uma ele funerária, Ele era dono né? da funerária. A gente foi muito criticado no início, a gente correu o risco até de ser cortado da grade, mas o Miguel tem uma habilidade, um talento tão grande de transformar em poesia. Muda, né? E que tira esse peso. Você Ficou até muito esquece bem-humorado, que verdade. os episódios têm lá uma morte e tal, porque é tão engraçado. Tão engraçado. Tão engraçado. Então, realmente, ele nos ensinou também a ver um pouco mais de leveza, Não, né? a tal da babá com ela, cara. Nossa, Meu Deus do Até umas cenas muito engraçadas. babá, né? Que chamava babá, É, né? a O bar. babá, a babá. Cara, e ela, o estilo dela é aquele ali mesmo, aquela senhora. E ela gritava, né? Tava passando no Viva, né? Tava na- passando no é. vivo e tá disponível no Globoplay para quem quiser. Cara, acesso. muito Foram bacana. 5 anos, né? 5 anos, são Foi de 5 temporadas. 5 temporadas. E Muito disso legal. tudo aí, desses fotos que nós mostramos aí, qual foi o que tu achou assim? Claro, vão ser vários, né? Lá vem a Mas pergunta difícil. não. Para uma libriana. Não. Qual Conta assim, é qual... o espetáculo? Ela não- Não é o que você mais gostou. Ela já tem uma dificuldade quando a gente vai no restaurante para escolher a comida. Você vai fazer essa pergunta para ela? Mas Qual Faz, é? faz. Tá. Provoca ela, Márcia. qual é desses espetáculos que você fez que você mais assim gostou? Ou mais se identificou? Pronto. É a mesma pergunta, Márcio. Poxa, não consigo, gente. Engraçado, assim, eu tenho uma relação com o meu trabalho que todo o trabalho que eu faço ele é tão especial porque me dá a oportunidade de vivenciar uma outra pessoa que não eu, né? Então hoje em dia eu já fiz tantas personagens e cada uma delas tem particularidades, acrescentou na Sabrina ser humano e eu também acho que contribuí de alguma forma levando alegria para as pessoas, trazendo essa transformação, essa identificação. É muito difícil eu escolher uma personagem. Então, parabéns pela Sabrina. resposta, mas não é essa que eu quero. Mas me fala qual então tu se identificou mais. Ai, não consigo, eu não consigo. Eu voltei. Não tem assim. Eu Tem não- alguma eu que é não- quando tu se fosse tua filha ali, o filho que você fala assim, caramba, não foi a melhor, mas me senti. Claro que a gente sabe que tudo E eu foi acho perfeito. também, mas que cada espetáculo ele diferente. valorizava um
tinha um ponto-chave Sem ali, dúvida, um nível sem de dúvida. dificuldade, tipo a Avenida Q. Poxa, eu tive que aprender a manipular boneco. Porque existem Então, bonequeiros. É uma habilidade você habilidade. fazer isso, Mas no sabe? caso da Avenida Q, precisava de um artista também que pudesse cantar as canções, que eram canções de partitura. Porque as bonecas cantavam. rebuscadas. Sim. Então ela tinha que cantar na voz dessa boneca. da E na voz da outra boneca e também. saber Eu não mudar. acredito que ela vai fazer isso, só se eu escutar a voz agora. Que Eu acho que a Avenida Q, realmente, por eu ter sido indicada ao Prêmio Shell, que é o Bacana prêmio isso aí. master do teatro brasileiro, assim, talvez eu tenha um carinho muito especial. Qual? Repete então, gente. A A gente tirou Avenida dessa. Q é um musical da Broadway e talvez eu tenha um carinho muito especial por ele. É aquele que a gente mostrou com, Da com a boneca. isso. Aí, gente, vamos assistir lá. Deve ter no YouTube Tem umas também. cenas Mais no, cenas. no Aí acabou YouTube. falando. Mas ela a se identificou Sabrina, mais. a Sabrina, eu entendo a dificuldade, porque a Sabrina fez mais de 40 espetáculos profissionais. É muita coisa. É muita coisa, né? Eu acho que tem novidades vindo por aí. Ai, que bom, olha aí, gente. Olha. Faz a voz da boneca. Pode fazer a voz da boneca, pelo menos assim. eu vou Falando com o Paulo. Você vai lembrar como é que era? É porque eu sei que Como é que não. é? Tinha uma que falava aqui no grave, que ela era uma moça da vida, né? Pra não entrar com termos mais pesados. E a outra, ela era mais menina, uma professorinha, mas toda... É isso, Legal, assim. parabéns, Tem coisa cara. pior pro artista. Fala assim, canta aí. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Faz aí, sabe? horrível, Vou te né? falar, Eu ela sei. não canta nem pra mim. Quando Nem eu falo pra- assim, canta aí, meu bem. Ela não. Não, evento pra pessoa, canta aí. Eu falo, não, Eu gente, já vi ela não, cantando não. já em vários lugares, até no veja convention no lá, palco. dando uma Ah, no canja. convention ela Deu uma canta- canja lá. Aquilo foi raríssimo. É raríssimo, né, o que ela fez. Raríssimo, aquela Mas que vez, bom. lembra? Lá no convention, Você no cantou final. umas sim. canções Tem uma música italianas. época do meu show Foi, de música cara. italiana que tá vindo aí já aqui em Petrópolis. Isso, Gente, conta vai lá mais me novidades, assistir. conta aí, conta algumas coisas aí, porque a gente já tá perto do... De projetos da Sabrina aqui na cidade, a gente tem, além das atividades que eu coordeno, que é o Leiturinha, que é uma atividade voltada para o isso é muito legal. Convida o público, juvenil, que acontece todo domingo, 11 horas da manhã, gratuito no teatro, onde a criança vai ter a experiência de participar de uma contação de história em cima do palco do teatro. Que barato. Com Repete, luz, então, Com repete. Se de chama novo. elementos Leiturinha. cênicos. Olha só, gente, olha o nome. Leiturinha. Já tá tendo, já. É isso, e ele é mediado pela uma atriz petropolitana, Cris Carvalho, que também é professora, e eu faço toda a coordenação. Às vezes eu faço umas contações lá também, mas isso traz à criança a oportunidade dela ter o contato com Bacana. o palco. Com o universo ali, né? Lúdico, universo, artístico. da literatura E as crianças com teatro. adoram, porque na verdade é um livro a cada domingo, que é contado a história. Só os domingos, né? Só os domingos, 11 horas da manhã, gratuito. Só E aí chegar. os pais chegam lá com as crianças, se quiserem sentar, quando a criança é muito pequenininha, mas eles vão para o palco. E no palco tem elementos cênicos, tem uma trilha sonora, e ela vai contando a história bacana. dentro desse universo, com a criança já dentro do palco. É muito legal. Muito legal. Pô, legal, tá feito o convite aí, gente. Vamos Todo participar domingo, de 11 horas tudo. da manhã, no Teatro Imperial. A gente também tem o Cine Teatro Imperial. Esse é sensacional. A Outro gente não deu tempo de fez falar desse Como é projeto. que é isso? Como é Fez que é um isso? prova, vou falar rapidinho, fez um Não, não outro precisa ser rapidinho, projeto nós estamos tranquilos de que tempo. nós fizemos também via edital, via lei de incentivo. Lei Paulo Gustavo. Lei Paulo Gustavo, Bacana. que a gente conseguiu revitalizar uma cabine de cinema que existe dentro do Teatro Imperial. Só para Bacana. pegar, quem conhece ali o espaço, sabe que ali foi o teatro, o cinema Santa Cecília não, Arte Palácio, por muitos anos. Depois virou o Cine Santa Cecília. Então, ele tinha uma cabine de cinema, tem uma cabine de cinema localizada no mezanino, na plateia superior. Isso. E dentro dele tinham duas máquinas, projetores de 35mm antigos, só que nada funcionava, nem a parte elétrica, nem a máquina, a cabine estava deteriorada. E durante a revitalização do Teatro Imperial, existia a possibilidade daquele espaço ser demolido, mudado, alguma coisa, e a gente, não, vamos preservar. Fechamos, não mexemos no espaço, fizemos Legal. o teatro inteiro. Quando teve esse projeto, né, de apoio aos espaços do audiovisual, e o espaço já tinha sido, a gente Caramba, que colocou legal.
passou acho que em segundo lugar, né? Passamos em segundo lugar. No estado. Que bacana. Aí revitalizamos a cabine, que ficou incrível, linda, parece realmente que você saiu de um filme. Que bacana. E os projetores, que são Deixa eu perguntar, enormes. ainda tem os projetores lá. E aí a gente passa uma média de 2 vezes por mês um filme em 35mm gratuito para a população também. Que E bacana, o projecionista. E o projecionista é o Márcio Nunes, que é neto do César Nunes, que tem um dos maiores acervos de cinema, né, de particular do Brasil. E é daqui de Eu Petrópolis. acho também que é Petrópolis. um ótimo convidado para vir aqui no Depois podcast. eu Muito quero o legal. nome dele. Ele tem a história do pai, do avô, e ele tem o acervo. bacana. E a gente exibiu lá uma parte do acervo dele e que fala muito sobre a história de Petrópolis. Sabe uma coisa que foi Imagens sensacional? raríssimas. Bacana. Ele tem imagens raríssimas mesmo. Por exemplo, esses que você vê na internet são todos, a maioria do acervo dele. Só que ele passou um lá, porque como a máquina de 35 foi reformada, ele não tinha conhecimento de tudo que ele tinha. Então ele achou um filme que conta a história do aniversário de 100 anos de Petrópolis. Caramba. Olha que legal. Aí mostra o Juscelino Kubitschek em Petrópolis, Obelisco. inauguração do obelisco. Olha que legal. Isso é resgate, isso é memória. Muita coisa legal da cidade, o evento. Vamos trazer ele aqui. Isso é muito legal. Isso, tem muita história para ele contar. Então, a gente... E também, assim, não é fácil, porque imagina, 35mm é considerado o formato mais clássico do cinema. Mas as películas... Não existem mais. Não Não existe existem mais. mais. Hoje em dia, a gente só consegue em acervo. E a gente tem os grandes parceiros, que é o CTAV, E o MAN. A Ancine também nos libera. E eles que liberam pra gente os filmes, e a gente entra em contato. Olha o trabalho que é. Você entra em contato para saber o que tem de filme. Olha como é que a gente trabalha. Aí busca o mano. filme. E aí eles veem se o filme tem mais de uma cópia, porque se ele tiver uma cópia, ele não pode, porque ele tem que ser preservado. A partir, olha, temos a cópia. A gente entra em contato com os detentores dos direitos dos filmes. Porque como é gratuito, eu não tenho intenção de ter... Cobrar ingresso e cobrar nada. ingresso, Aí entra em contato com a família, ou se a pessoa ainda está viva e tal. E aí ele libera ou não os direitos. Liberando, aí a gente vai no Rio de Janeiro, pega os filmes, que são 7, 8 rolos, São 7, bota 8 no carro, rolos, aqueles traz para rolos Petrópolis, pesadíssimos. aí faz todo o processo para ver se está tudo ok, para depois passar. E não cobrar nada do E público. não E cobra cobra nada. Só não dá nada. valor Ainda pra ganha ela. pipoca. Ainda ganha pipoca. Hein? Caramba, E aí, cara. assim, e é muito bacana, porque assim, não vai as pessoas esperando que vai ver o cinema que a Sim, gente sim. assistiu hoje. É um outro É formato. um formato. Outro formato. A gente já viu muito, né? Mas na verdade, até 2012, se eu não me engano, era tudo em 35mm. Sim. Depois veio o digital, entendeu? isso Foi a aí. partir daí. E o outro projeto seria a Orquestra Teatro Imperial, que o Paulo já falou aqui dos ensaios abertos. No final do ano, nós vamos fazer o Fascinante Natal novamente, Legal. que é um projeto de Natal com as belíssimas canções rearranjadas. Foi muito emocionante ano passado. E ele entra na programação do Natal Natal Imperial, que é o Imperial. nosso desejo que ele entre Perfeito. em Petrópolis, entendeu? Um preço acessível, um preço popular, justamente para fazer aí dessas celebrações natalinas na cidade, que a cidade é muito procurada no Natal. sem dúvida. E acho que um show com esse rebusca, com quatro artistas do teatro musical, Júlia uma delas. Vanstad, eu, Ana Lu Pimento, Fabrício Negri, e com a participação da orquestra. Então, assim, que bacana. é lindíssimo. Touro, é lindo. É lindíssimo. É emocionante. Gente, Vem tá a aí dica também. aí. Até o final do ano tem coisa pra caramba. Aproveitem, né, pessoal, porque assim, a gente trabalha muito, mas a gente traz muita coisa interessante para a cidade, E sabia? tem o meu show de músicas italianas que está no forno. Já fiz esse show no Rio de Janeiro, foi um sucesso. Onde eu trago alguns clássicos dramáticos da música italiana que tocavam em novelas, Que Roberto bacana. Carlos, Peppino Di Capri. E, se tudo der certo, também acompanhada pela orquestra. Que bom, gente. Olha só, estamos aqui luxo. num papo aqui legal aqui Tem com o muita Paulo coisa. e Sabrina. Tem muito mais coisa para não ficar longo. Pô, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a terem você, aceitado Márcio, aí, pelo cara. nosso convite, pelo convite para trazer a gente aqui. É muito bom a gente poder contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida e dos projetos para Petrópolis, porque o que a gente está falando aqui sobre Petrópolis, porque de fato a gente acredita muito nessa cidade. A marca Petrópolis é uma marca com uma potência enorme, as pessoas têm uma admiração muito grande por essa cidade e não é diferente por nós, a gente também tem, e é uma forma da gente contribuir com a cidade. Então, assim, agradeço mesmo o espaço para a gente estar aqui, porque Queria é muito interessante bater esse papo. aproveitar, a Fica à cidade vontade. realmente passou agora por uma situação, né, que foi noticiado, tal, mas também com o mesmo impacto
que foi noticiado tudo isso, acho que agora é nosso dever também a gente tentar trazer... Levar essa informação, a cidade está tudo bem, está um céu azul Graças hoje. a Deus, não tivemos vítima, não teve nada. Eu acho porque isso senão nada. as pessoas ficam com medo. Medo, sim. Acham Medo que a quando- cidade... Né? A cidade está maravilhosa, gente. Está tudo limpo, não tem uma o sujeira. céu azul, tá gente. Tudo Eu acho perfeito. que... Eu acho que quando o momento é complicado, a gente tem que fazer sim. Mas quando não é, vamos fazer Também da tem mesma que fazer forma. o Imagina só se todos nós, petropolitanos, colocássemos no story, olha como é que a cidade está. A parte que está... Se tiver alguma parte que não está ruim, evidentemente, Sim. não. Mas assim, no geral, a cidade passou bem. Passou bem. Não é, Márcio? Graças Não a teve... Deus. Não, passou super bem. Eu acho que super. agiram Então, acho que aí é legal a gente rápido, também É legal criar todo foi isso. mundo muito bem colocar. comunicado, foi muito bem Cuidado, cuidado nesse então tudo momento. certo, né? Mas agora chegou a vez também da gente, com essa mesma força, da gente mostrar para o público, principalmente quem não mora em Petrópolis, Sim. que assim, venham Pode para vir. a cidade. Vem pra cá. Estamos bem aqui, graças a Deus. Exatamente. Gente, mais uma vez, obrigado aí. Estamos encerrando mais esse Obrigado. ACEP podcast aqui com o Paulo e a Sabrina. Obrigado, gente, por ter Obrigada, vindo. Obrigado, Márcio.